Senta que lá vem uma história boa, ótima, que eu passei nesses últimos dias e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Não é porque está numa situação de risco e perigo que você está abandonado. E cuidado com situações que não trazem congruência para os seus planos e para os seus objetivos. Assim posto, vamos lá. Ontem, correndo eu aqui no bairro, achei uma cadelinha, como muitos devem ter visto, na avenida, quase sendo atropelada. Sem pensar, já parei o trânsito, me enfiei, catei ela pelo braço, trouxe ela para casa, já naquele rolê todo. E aí cheguei aqui em casa, dei um trato nela, levei no veterinário, aquele esquema todo. E aí já comecei, né, a postar, a fazer esse movimento para achar um dono para ela, né, e não estava conseguindo. Aí comecei a pensar muito, né, o que fazer. Eu já tenho 3 cachorros, para quem não sabe, já é uma dinâmica que funciona assim, né, e quando chega um elemento diferente, né, um outro, mexe muito também com eles, na rotina deles. E um cachorro filhote demanda muito, né? Tem a parte fofa e tem a parte que a gente tem que ser adulto e consciente, sabendo que eu estou estou sendo responsável por uma vida, pelo menos aí por uns 15 anos, né? Então, antes de agir pela emoção, é importante também a gente agir pela razão, né? Aí ontem, trocando com uma amiga querida, né, que também é terapeuta, a gente estava falando muito sobre essas questões do abandono, né? Quando eu encontrei essa cadelinha, na hora, claro, ela estava numa situação de perigo, mas na hora ela ressoa comigo com as minhas questões de abandono, né? E aí, a partir do momento que a gente curou isso dentro da gente, né? Que a gente não se sente, não é porque a gente é solteiro que a gente é abandonado, né? Não é porque a gente vive em solitude que a gente é abandonado, porque tem gente que vive em um casamento e está completamente abandonado, né? O casamento e as pessoas. E aí eu fiquei pensando muito nisso a noite toda, porque isso já não ressoa comigo. E um outro ponto, eu tenho algumas metas, alguns planos traçados para minha vida esse ano, e não tinha congruência eu trazer uma cachorrinha filhotinha para dentro de casa, dentro dos movimentos que eu ia fazer. Então, se a gente está se movimentando, se organizando para algumas coisas na vida, a gente tem que fazer coisas que tragam congruência para isso, e não desviem o foco, né? E isso tudo é inconsciente, pode ser também alguma coisa ancestral, de você abandonar e desistir dos seus sonhos, porque você tem que sempre ajudar, fazer. E aí acordei de manhã, fui na ONG aqui parceira, tá lotada, fui em alguns amigos veterinários, não tinham como me assistir, e aí eu voltei lá onde eu encontrei ela. E aí o dono dela tava lá, né? Na hora ela já se reconectou com ele, e ela seguiu o destino com ele. E eu agradeço ela por ter me ensinado isso, né? Que não é porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade que ela está abandonada. Era só aquela situação, eu deveria ter pego ela ali, colocada na calçada. Eu até perguntei, né, pra galera em volta, quando eu achei se alguém conhecia, mas ninguém sabia. E entender que isso não ressoa mais comigo, o abandono, né? E também que que a gente tem que ficar com coisas congruentes do que a gente escolheu para a nossa vida. Então, essa pequenininha aí vai ter sempre... já fiz um cantinho em homenagem a ela, que ela gostou aqui de casa. Eu vou ser muito grato por ela estar a serviço dessas curas e desses olhares que ela provocou em mim, e me ajudando aí a me sentir pleno, suficiente e congruente com os meus sonhos.